Guia do GP de Suzuka de 2023 que acontece nesse fim de semana. Passar para vocês aqui alguns dados sobre essa pista, horários, volta on-board e tipo de pneus que vamos usar. Muito prazer, você está no canal F1 agora, Caio Alves falando com vocês, com a missão de trazer a Fórmula 1 de uma forma mais simples, né? Deixa o seu like no vídeo, deixa a sua inscrição no canal, você ajuda demais fazendo isso, tá? É de graça também, né? Pô, deixa esse like aí, esse comentário aqui embaixo, principalmente o que você está achando sobre os vídeos, se tem sugestão de melhoria e quais assuntos você quer ouvir eu trazendo para vocês. Para começar, recentemente, né, o Japão foi cancelado do calendário em 20 e 21 por conta da pandemia do Covid-19, mas no ano passado a corrida voltou a acontecer em Suzuka e foi amplamente dominada pela Red Bull de Max Verstappen, né? Ele colocou simplesmente cerca de 30 segundos aí no segundo colocado. A pista, além de ser espetacular, eu gosto demais particularmente dela, é extremamente técnica, é uma das poucas pistas clássicas que ainda continuam na Fórmula 1, a exemplo de Spa e Monza, né? E incorpora aí, como eu falei no vídeo de ontem sobre atualizações, uma grande variedade de curvas e curvas bastante exigentes, né? Fica bem na cabeça aquele primeiro setor de S's longos, né? Temos a 130R, temos a Spoon, a chicane do início da reta, que com efeito solo, por incrível que pareça, os carros atuais conseguem fazer ela de pé cravada, a 130R. Não é em todos os anos que a gente viu isso, mas esses carros têm essa capacidade, tá? Essa pista é extremamente reverenciada, a maioria dos pilotos gostam dessa pista. A pista é sob medida para a Red Bull, portanto, se não acontecer nada de estranho, como em Singapura, onde eles não se encontraram de forma nenhuma, inclusive tem vídeo sobre a diretiva do impacto que isso pode ter gerado lá para os carros da Red Bull, Verstappen e Pérez correm aqui para uma dobradinha meio que fácil. Se eles tiverem alguma dificuldade em dominar a classificação e principalmente a corrida, com certeza já teremos indícios aí, né? Não é que temos, mas teremos indícios de que a TD18 pode ser a causa principal desse eventual fracasso na corrida desse fim de semana. Projetada e construída em 62 pelo holandês John Wogenholz, eu não vou saber falar isso aqui perfeitamente, mas ele era como se fosse o Hermann Tilke, né, da época. Hermann Tilke construiu esses muitos circuitos atuais aí, cheios de cotovelos. Suzuka é um circuito bastante peculiar e exige demais dos carros, tá? O carro tem que ter velocidade nas retas e tem que ter velocidade em curvas de todos os tipos. Temos a chicane, que é uma curva de baixa, abaixo dos 100 por hora. Temos a seção dos S's do primeiro setor, que são curvas de média, e temos, por exemplo, a 130R, que é de altíssima velocidade, né? O seu desenho não é novidade para ninguém, é inspirado no número 8. E fora tudo isso, a cultura japonesa, né? Eles são apaixonados por corridas, são apaixonados por velocidades, tem a sua própria fórmula, que é a Super Fórmula, que é extremamente levada em consideração, tá? Tem um peso relevante aí para contratações para diversas categorias. Eles são apaixonados. Então a corrida do Japão, por isso, é sempre uma corrida que tem muitos espectadores, é sempre uma corrida que tem muitos fãs. Eles inclusive se caracterizam, né? Eu vou deixar uma foto aqui que eu peguei da AMG Mercedes, aonde tinha um torcedor hoje no Media Day, já fantasiado de Hamilton com um Hurst na mão, né? A eficiência aerodinâmica é crucial, particularmente através das 8 curvas que compõem o primeiro setor, como eu falei, é bastante sinuoso, de curvas de média, né? Onde todas as curvas serão contornadas, como falei, com velocidades em média aí de 200 km por hora. Importante, Suzuka permanece praticamente inalterada desde que foi incluída no calendário em 87, isso é muito bom. É um traçado muito bem feito, a exemplo de Barcelona, que tem curvas de baixa, de média, tem uma longa reta. Suzuka possui essas características, tá? Então é uma pista que, enfim, um carro muito bem equilibrado, como falei ontem, faz muita diferença, tá? Falando um pouco dos pneus, a Pirelli decidiu levar a gama intermediária, né? C1, T2 e C3, e lembrando aqui, o C1 é o mais duro, o C3 o mais macio, o C2 seria o médio. Vou deixar para vocês verem também o diagrama dessa pista, mais ou menos aí a marcha que você tem que fazer as curvas, mais ou menos a velocidade ideal que você tem que estar em cada um desses setores e aonde a gente finaliza os setores, né? Tem o T1 aqui embaixo, com cerca de 32 segundos, que é o primeiro setor, essa bolinha azul. Tem o T2, que fica um pouco confuso por conta aí do traçado, mas você tem que passar embaixo da ponte, fazer o cotovelo, as duas curvas à esquerda, e é no fim da reta, praticamente antes da 130R, e o T3, que finaliza lá na linha de chegada, tá? Alguns dados sobre a pista tem 5.807 metros, a previsão é de 53 voltas, um total de 307 quilômetros. O recorde de volta é de Kimi Raikkonen em 2005, já faz bastante tempo isso aqui, de 1:31.540, e a volta mais rápida é de 1:27.319 de Hamilton em 2017, tá? Os carros chegam a uma velocidade máxima de mais ou menos 330 km, a gente vai ver muita gente na casa dos 320, e é uma pista, como falei, de alta velocidade, com aceleração plena gerando em torno de 65% do total da volta, ou seja, é muita coisa mesmo. O consumo de pneu é de médio para alto, é uma pista bastante madura, tem bastante gripe. O consumo de freio é baixo, né? Tem até um vídeo da Brembo, que é a fornecedora de freios da Fórmula 1, que todas as curvas têm um consumo médio de freio, tirando a Spoon, que
que é a chicane da entrada da reta, né? A perda no pit é de cerca de 21 segundos, como falei, os pneus vão ser C1, C2 e C3. A distância para a primeira curva é de 350 metros, a gente já viu algumas brigas interessantíssimas nessa primeira curva, inclusive aquele ano de 90 que Senna foi campeão, propositalmente batendo em Prost, né, tirando os dois da pista, e a exemplo de 89, como supostamente Prost também haveria feito, ficando os dois de fora, a pontuação permanecia e Senna foi o favorecido naquele ano. Nessa pista, diferente de algumas outras que temos visto aí essas mudanças durante o ano, a gente só tem uma zona de DRS, que é na reta dos boxes, tá? Trazendo um pouco dos tempos do ano passado com pista seca, tá? O melhor tempo do TL3 foi de Max Verstappen com 30.6, a pole de 2022 foi de Max também, um 29.3, e o vencedor foi ele também, Max Verstappen, tá? Os últimos ganhadores, Max em 2022, Bottas 19, Hamilton em 18 e 17 e Rosberg em 16, o ano que ele foi campeão. As últimas poles, 22 de Max, 19 de Vettel, 18 de Lewis Hamilton, 17 também e 16 de Nico. Nico, aliás, vinha dominando essas poles desde 14, tá? 14, 15 e 16 pole de Nico Rosberg. Volta mais rápida, estranhamente, Guan Yu Zhou em 2022, Hamilton em 19, Vettel em 18, Bottas em 17 e Vettel em 16. A previsão do tempo para esse fim de semana, sexta-feira 21 graus, né? Máxima de 28, 24% de possibilidade de chuva. Para o sábado, mínima de 20 graus, máxima de 29, já sobe um pouquinho, mas o tempo nublado, feira, treino livre 1 das 11h30 à meia-noite e meia, Band Esportes F1 TV. Sexta-feira, dia 22, amanhã no caso, treino livre 2 das 3 às 4, mesmos canais, né? Band Esportes F1 TV, treino livre 3 das 11h30 à meia-noite e meia, Band Esportes F1 TV. No sábado, classificação das 3 às 4 na Band, né? F1 TV, a Band, canal aberto, né? E no domingo a corrida às 2 horas da manhã na Band F1 TV também. Eu tenho expectativa